Olá pessoal, é sempre bom contar com a audiência de vocês no canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou Diego Marra, você está na playlist Vinho Raiz e hoje a gente vai conversar sobre os vinhos produzidos e amadurecidos em ânforas de barro. A produção fica com saudade quando eu não mando soltar a vinheta, hein? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as ânforas de barro são os recipientes mais antigos que a humanidade tem para vinificação. Então, quando os produtores atuais escolhem esse tipo de recipiente, o que eles querem, na verdade, é resgatar a nossa ancestralidade. E junto com a ânfora, eles acabam usando algumas técnicas que são mais primitivas, mais rudimentares. A ânfora, o barro, eles entregam alguma característica para o vinho? O vinho pode ter alguns toques minerais, um aroma de poeira, alguma coisa de barro molhado, mas tirando isso não tem muito mais coisa não. O que vai trazer para o vinho a característica peculiar da ânfora são as técnicas primitivas que os produtores usam. Agora, que técnicas são essas? Vamos lá, técnica número 1, proteção contra o oxigênio. Pessoal, o barro é um material muito poroso. Então as ânforas, elas têm nas suas paredes um monte de buraquinho, microporos, e o ar passa com muita facilidade, ele vai alcançar o vinho lá dentro da ânfora. E a gente sabe que o ar carrega oxigênio. Quando o vinho fica exposto ao oxigênio em quantidade excessiva, ele estraga com muito mais facilidade. Então os produtores, para proteger o vinho, eles preparam a ânfora antes da vinificação. Eles passam nas paredes internas uma pasta que é formada por resina de pinheiro, cera de abelha, azeite de oliva, né? Essa pasta, ela quando endurece, ela acaba formando uma crosta na parte interna da ânfora. E essa crosta vai fechar a maior parte dos poros. Então o vinho fica mais ou menos protegido. Depois da vinificação, quando o vinho já está pronto, quando ele é colocado dentro da ânfora, quando ele fica amadurecendo dentro da ânfora, tem outro buraco que os produtores precisam fechar, um buraco bem grande, a boca da ânfora. E nesse caso, não adianta botar uma tampinha de barro porque o ar vai entrar ali dentro. Os produtores, eles adicionam azeite de oliva dentro do vinho. O azeite é um líquido oleoso, ele não se mistura ao vinho, ele forma na parte superior da ânfora um lacre líquido. E esse lacre vai impedir o contato do oxigênio com o vinho por cima. Então o vinho fica realmente bem protegido dentro da ânfora de barro. Agora, esse revestimento, o lacre de azeite, eles vão trazer alguma característica para o vinho? Ah, vão! Eles trazem algumas substâncias químicas delicadas com aromas que geralmente lembram ervas. Erva doce, tomilho, hortelã, erva mate. É muito fácil também a gente identificar um aroma de mel bem destacado e às vezes a gente consegue sentir algumas nuances mais químicas. Sabe aquele toquezinho de parafina, uma borrachinha queimada? Mas a gente tem que pensar em outra coisa. Esse revestimento, essa crosta, é toscona, né? É rudimentar. Ela vai fechar muitos poros, mas não vai fechar todos. Então o oxigênio vai conseguir entrar em contato com o vinho dentro da ânfora sim. Talvez não em quantidade suficiente para estragar com rapidez, mas em quantidade suficiente para trazer a microoxigenação. E aí o oxigênio vai mudar alguns componentes químicos do vinho e eles vão passar a trazer alguns aromas de frutas secas, alguma coisa de noz, castanha. É muito comum a gente sentir um toque amendoado, nuances de amêndoa. E como a microoxigenação na ânfora é até maior do que o normal, a gente acaba sentindo às vezes alguns aromas de fruta cozida, aquela torta de maçã, um pouquinho de doce de banana. Você consegue perceber que o vinho de ânfora ele vai ganhando uma complexidade aromática diferente do vinho convencional? Muito legal, né? Técnica número 2, fermentação espontânea. Ah, meus amigos, os produtores ancestrais não tinham fermento há 7.000 anos. Então os produtores atuais que querem resgatar essa ancestralidade, eles não vão usar fermento também. Eles vão esmagar as uvas e deixar a polpa em contato com as cascas, justamente porque é nas cascas que moram as leveduras selvagens, os fungos selvagens, que vão atacar os açúcares da uva esmagada e transformar esses açúcares em álcool. Eles vão fazer a magia do vinho acontecer. Agora, a gente já viu num vídeo aqui no canal, um vídeo sobre os fungos do vinho, que as leveduras selvagens, elas não são tão eficientes
na transformação do açúcar em álcool com as leveduras do fermento. Então, o teor alcoólico do vinho de ânfora, ele geralmente vai ser entre 11, 12, no máximo 13%. E como o álcool é muito importante para o peso do vinho na boca, a gente geralmente vai ter um vinho de ânfora com corpo médio. Ele até pode ser um pouquinho encorpadinho, mas ele nunca vai ser encorpadão, pesadão, ao estilo do Malbec argentino, por exemplo. Beleza? Técnica número 3, maceração prolongada. Meus amigos, as cascas desempenham um papel fenomenal no vinho de ânfora. Elas não servem só de moradia das leveduras selvagens, não. Na verdade, a maceração é o contato da polpa esmagada com as cascas, justamente porque é das cascas que a gente vai extrair um monte de característica para o vinho. Dentre elas, as principais: taninos, outros compostos aromáticos, acidez adicional e cor. Meus amigos, cor. A polpa da uva tinta, a polpa da uva branca, geralmente é incolor. Então, no processo de produção de qualquer vinho tinto, a maceração é extremamente importante. Diferente da produção convencional, né? Os produtores ancestrais, eles queriam que o vinho tivesse muito tanino e muita acidez, porque essas características são conservantes naturais. Fazia o vinho durar mais, então era melhor. Então eles abusavam da maceração. Eles deixavam as cascas em contato com a polpa por muito tempo. E os produtores atuais de vinho de ânfora, eles deixam as cascas em contato com a polpa por meses. Alguns nem tiram as cascas de dentro das ânforas para o amadurecimento do vinho. Então você vai ter uma extração pesada de características, né? Uma maceração prolongada. E o que o vinho ganha? O vinho vai ganhar taninos marcados, taninos adstringentes que trazem certa aspereza. O vinho vai ganhar uma acidez mais forte, uma acidez firme. Se o produtor estiver vinificando uvas tintas, o vinho vai ganhar aquela coloração rubi ou púrpura e os aromas de frutas vermelhas, frutas negras, que a gente já está acostumado. Se o produtor estiver vinificando uvas brancas, a coisa muda completamente de figura. Nota de rodapé. O vinho branco convencional que a gente conhece, ele é basicamente feito com uvas brancas ou com uvas tintas. Mas nesse caso, o produtor esmaga as uvas e tira o mais rápido possível as cascas. Ele não quer que o vinho passe por maceração. E como você vinifica a polpa das uvas tintas ou das uvas brancas e essa polpa é incolor, você tem no final um vinho branco. Esse vinho geralmente não tem tanino, esse vinho geralmente é mais leve e é um vinho que não tem tanta intensidade aromática. Esse conceito de vinho branco é muito moderno. Por quê? Porque se você tirou rápido as cascas, você geralmente precisa adicionar fermento. E a gente já viu que os produtores ancestrais não tinham fermento. Para vinificar vinhos brancos, eles precisavam que as cascas das uvas brancas ficassem em contato com a polpa, ou seja, eles precisavam da maceração também. Então o que o vinho branco de ânfora vai ganhar? Ele vai ganhar taninos marcados. Tudo bem que a uva branca geralmente não tem tantos taninos quanto uma uva tinta, então vão ser menos taninos, mas ainda assim marcados. A acidez firme, e ele vai ganhar uma complexidade aromática totalmente diferente do normal. É uma coisa de fruta amarela, manga, cajá, tangerina, laranja, pêssego amarelo, nectarina. É bem diferente. Ele vai ganhar também uma cor mais viva, um toque dourado, uma coloração âmbar, um tom alaranjado. É daí que surgiu o estilo de vinho laranja. É um termo que nem existe na legislação brasileira, não existe na legislação de diversos países. Para todos os fins legais, vinho laranja é um vinho branco, mas é um vinho branco que acaba compondo um estilo diferente porque ele passa pela maceração. E hoje em dia, muitos produtores têm feito seus vinhos laranja, né, em ácido inoxidável, concreto, madeira, mas o vinho laranja raiz, a essência do vinho laranja é aquele vinificado em ânforas de barro, pela fermentação espontânea e com maceração prolongada, beleza? E é um vinho parecido com isso que eu trouxe hoje para vocês, esse vinho de ânfora português, feito no Alentejo. Lá eles têm uma tradição bem antiga, tá? Por isso ele se chama vinho de talha, em Portugal eles chamam as ânforas de talha. Ele é vinificado em ânfora de barro, pela fermentação espontânea e com maceração prolongada. Olha só que ele ganha essa coloração bonita, né? Um toque dourado, um tom meio alaranjado, um âmbar. Mas uma coisa que eu não falei e é extremamente importante.
O vinho de ânfora, ele geralmente tem complexidade aromática, mas ele geralmente nem sempre tem intensidade aromática, ou seja, os aromas são mais contidos, são mais elegantes e eles se abrem em camadas, tudo bem? Agora, vamos provar esse vinhozinho aqui na boca e no nariz para ver como é que ele se comporta. Ó, muito interessante. Na primeira pegada do vinho, nos primeiros aromas e sabores, eu já consegui sentir a manga, a citricidade da tangerina bem forte aqui, a presença do mel, um toque resinoso que eu conversei com vocês, falei do toque químico que a ânfora traz. É um vinho muito interessante. Na boca, taninos marcados, acidez firme. Ele tem corpo médio, também é um vinho, ó, 12% de teor alcoólico, tá? É um vinho típico, o típico vinho branco de ânfora. A produção desses vinhos é geralmente artesanal, são vinhos raros e justamente por isso eles acabam sendo um pouquinho mais caros. O Rodrigo às vezes consegue bons vinhos de ânfora para a loja virtual da Vinho de Bicicleta, mas infelizmente na ocasião que eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente não tem nenhum disponível. Esse aqui eu trouxe da minha adega pessoal para dividir a experiência com vocês e para matar com a produção, porque a produção merece, né? Mas só para vocês terem ideia, ele é um dos vinhos mais baratos que chegam aqui no mercado nacional, e ele já custa mais de R$200. Ou seja, não é um vinho para qualquer momento, não é um vinho para qualquer ocasião, é um vinho para você sentar, para você sentir os aromas se abrirem, para você entender as características, porque ele é um vinho de terroir, que representa muito bem os métodos e tudo mais pelos quais ele é feito. Beleza? E conta aí pra gente qual a sua experiência de vinho de ânfora, tem algum guardado na adega, já provou? É sempre bom para enriquecer a nossa comunidade. Traz mais sugestão sobre quais assuntos você quer ouvir aqui no Vinho Raiz. E ó, vou deixar um pedido para você. Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ative a notificação porque toda quarta-feira tem conteúdo bem legal para você por aqui. Tranquilo? Um grande abraço, até a próxima e saúde! Cascas, 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 nas cascas, 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 nas cascas, cascas.